noite, a graça e a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos mais uma noite aí com a bênção de Deus, repartir uma palavra com os irmãos. O nosso irmão Sérgio aqui fez um esboço falando sobre uma religiosidade aí que é tenebrosa, é muito cruel aí no meio do nosso povo, né, irmão? Irmão, a gente está vendo aí, né, muitas pessoas sofrendo com isso, né? Exatamente. Se afastando de família, com crise depressiva, porque está lá dentro de uma seita e não consegue se livrar disso, né, irmão? A seita não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Em si, a religião mesmo, está tudo... Exatamente. Né? Tudo que partiu para a religiosidade. A religião hoje está tudo fora do evangelho, né? Da verdade. Tudo uma apostasia, né, irmão? Com certeza, irmão. E então a gente achou por bem entrar nesse assunto aqui para dar um apoio para aqueles que estão sofrendo aí, né? A gente está falando aí dos TJ, né? Hoje mais específico dele, né, irmão? Que principalmente aqueles que estão em dúvida quanto à doutrina e principalmente aqueles que tiveram o desprazer de passar por uma comissão judicativa, né? Exato. E passar por essa humilhação, né? E ser desassociado e ficar aí longe de familiares, de amigos e sofrendo muito e achando que está condenado, né? Mas a este pessoal aí, a gente só pode dizer que só tem um que pode julgar o pecado de alguém Só e Deus. condenar alguém. Este um é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aquele meigo, manso e humilde e que doou o seu sangue lá na cruz por cada um de nós, né, irmão? Amém. Só Ele tem autoridade para isso. Não há um ser humano na terra capaz de julgar e principalmente de condenar o pecado de qualquer pessoa. Só Ele pode fazer isso. E eu te garanto que você que passou por tudo isso, que está humilhado hoje, se você entregar o seu coração a Jesus Cristo, Ele não vai te julgar, Ele vai te amar. Com certeza. E Com não toda vai certeza. te condenar, Ele vai te perdoar. Com toda certeza. Né? E aí você que está parecendo que caiu o mundo sobre sua cabeça, você vai ver que você foi verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, Amém. né, irmão? Amém. Totalmente. E você vai ver que você se livrou de um peso, de um jugo terrível, Que não é ódio, não é de ninguém esse jugo. né, irmão? É imposta por homens. É um jugo desumano que prega o ostracismo, o ódio, né? E só Jesus mesmo para te livrar de tudo isso. Então eu falo com você que está assim indeciso nos seus estudos aí da torre de vigia, que eles mentem, né? Eles enganam, eles tentam diminuir a deidade de Jesus Cristo. E tem aqui, irmão, olha o que eles dizem na Sentinela, revista deles, Sentinela, de fevereiro de 2007, página 28. Olha só. Sem o corpo governante é impossível conhecer a verdade. Raymond Franz, este homem, ele era do corpo governante e ele já se afastou, viu, irmão? Ele percebeu o erro, ele se afastou e hoje ele tem até inclusive alguns livros que ele escreveu aí, Certo. falando as verdades aí, inclusive, se eu não me engano, chama... Ele se afastou do ministério ou da denominação? Não, ele se afastou dessa denominação aqui, saiu Que fora. é o Testemunho de Jeová. É isso, da Torre de Vigia. Ah, tá. E hoje, se eu não me engano, se chama crise de consciência. Olha só. Né, irmão? Olha
você vê, e o que a palavra de Deus nos diz aí? Em João, capítulo 14. Quer que eu vou lendo? Por favor, irmão. João 14. João 14. Aqui, se eu não me engano, é 6 o versículo. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Amém. Meu irmão, então, como pode um corpo governante feito de homens, Misericórdia. né? Fora. E Há um só se pastor. julgar maior do que o nosso Deus, Está né? se julgando maior que o verdadeiro pastor, o único caminho. Então, é que nem aqui eles fizeram várias falsas profecias, né? Várias. Cita para nós uma delas, irmão. Olha, eu vou falar, tem. Aí ó, não tem, tem, não, né? Tem 1914 Ah, com Charles Russell, olha só. tem Interessante. 1918, 1925 com o juiz Rutherford, e a última, através de Frederic Franz, ele divulgou assim na Sentinela de 15 de 2 de 1969. Devemos presumir, à base deste estudo, que a Batalha do Armagedon já terá acabado até o outono de 1975 Certo. e que o reinado milenar de Cristo começará. A diferença pode ser de dias, semanas ou meses, mas não de anos. Então aqui é o estudo deles lá. Na revista deles, eles ensinando que o Armagedon aconteceria em 1975. Então já vinham lançando essas coisas faz muitos anos. E que os ungidos deles 45 anos. subiriam aos céus nesse ano. E Cada profetada, hein? e aqui, ó, você vê lá em Deuteronômio 18, né? Certo. Que eles falam sobre a profecia falsa? Vamos achar aqui, irmão. Deuteronômio. Então, esses caras aí, esses caras que você citou, de 1914, esses vêm já há muitos anos. E eles vêm errando, vêm mentindo, inclusive em 1925, em 1919, o então presidente do corpo governante lá, o juiz Rutherford, ele fez um livro lá dizendo: muitos dos que vivem hoje, milhões dos que vivem hoje, não morrerão jamais. Misericórdia. Quer dizer, 1919 para 2029, os adultos que estavam ali estão tudo com 110, teriam que estar com 110, 120 anos. Hoje acho que não tem ninguém vivo mais. Irmão, por que você acha que eles lançavam essas profetadas? Era para rebanhar e se achar os caras? Para rebanhar. Inclusive aqui, irmão, nessa época aqui, eu me lembro até disso, que eu era jovem, eu tinha 14, 15 anos. Principalmente nos Estados Unidos, muita gente, mas muita gente, irmão, vendeu seus bens, casa própria, saíram do seu trabalho Por causa dessa profecia. Por causa dessa profecia, e foram Falsa. trabalhar para a organização de casa em casa pregando isso para as pessoas. Né? E não aconteceu nada, e essas pessoas ficaram a ver navios. Eles disseram simplesmente: foram os irmãos precipitados. Diante disso aqui que eles falaram, veja se tem alguém precipitado. Era morrendo de medo, né, irmão? Com certeza, com certeza. Morrendo de medo. É o que dá ficar acreditando em homens, irmão. É isso E aí, aí, que dá. irmão, você achou aí? Deuteronômio? Qual que é o capítulo? 18, Ah, 18, 20 e 22. tá na mão. 18, 20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa de outros deuses terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos:
Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? O 22 agora. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, Isso. Não tenham medo dele. É aqueles que Viu, meu apontam o amado? dedo. Não tenha Pelo medo amor de deles, Deus. não tenha medo, nem se impressione com eles. Misericórdia. Porque não é de Deus. Quem mente assim, quem engana assim, quem veio para enganar? Irmão, Misericórdia, irmão. quem veio para enganar? É Deus? É Jesus? É Jeová? Não. Só tem um que veio para Amém. enganar, né? É só um. É o que engana, é o que Que usurpa, mata, é o que mata, o que rouba. é ele E mesmo. está cheio. Então, você acha, irmão, você que é uma pessoa que estudou bastante sobre o testemunho de Jeová, conhece até lá a história mais antiga, que com certeza quem está assistindo não conhece esses nomes e a data das profecias. É só a pessoa. Qual que é a intenção deles? É crescer, né? É crescer em cima de uma profecia Crescer do medo. Do medo, pelo medo. Aí o que acontece? Se uma pessoa contesta, fala alguma coisa sobre isso para um ancião, eles vão chamar essa pessoa de apóstata. Entendi. E aí, o que acontece? Ele pode ser chamado de uma comissão judicativa, pode ser desassociado. E aí o que acontece? Por exemplo, você e sua família estão lá na organização. Se você for desassociado, seus filhos, sua esposa, ninguém mais vai falar com você. Entendi. Você entendeu? É o tal de ostracismo, né? Aí, esse aí é um zero à esquerda. Esse está no freezer. Acabou. Para eles você está no inferno. Lamentável. Então, quem pode nesse mundo, a não ser Jesus, julgar ou condenar alguém? É só Ele. E a misericórdia dele, a benignidade dele não cessa, é tremendo. Com certeza. E se você se arrepender de qualquer coisa que você fez e buscar em Cristo Jesus, Ele não vai te julgar e Ele não vai te condenar. Amém. Ele vai te libertar, Ele vai te amar e vai te perdoar. Irmão, a Bíblia deles é a mesma da nossa ou foi alterada? Então, muito alterada, né? Inclusive, irmão, tem lá em 1 João, essa Bíblia foi adulterada. Está aqui já. Essa passagem aí, esse capítulo, Não, aí onde diz assim, o princípio era o verbo, né? Ou a palavra, como está aí, o verbo, Se na fez nossa carne. aqui, no original tá, e o verbo era Deus maiúsculo, Isso, né? isso. Lá na deles, eles adulteraram com uma versão feita por Johannes Grieber, que era um ex-padre católico que se converteu ao espiritismo e juntamente com sua esposa, uma média espírita, eles fizeram essa tradução. E tem outra tradução espírita também de Thompson. E Thompson disse que os espíritos o obrigaram a fazer essa tradução aí, dizendo Jesus como um semideus, né? Como um ser criado. Agora eu pergunto para você, lá na deles o resto também é igual aí. O que está depois de era Deus? Aqui, ó. Aí, Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. e depois? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aí eu pergunto para você, como pode um ser criado, um arcanjo, um anjo, sei lá o que eles dizem, ter criado? Sim, sim. Verdade. Poderia um anjo ser o criador? O Criador é um só. Né? Nele Então estava veja a tudo. contradição deles. Verdade. Totalmente. Então, meu amado, olha, aí Bem lembrado. nessa organização é mentira, é engano. Não tenha medo. Veja o que fala a palavra. Não tenha medo deles, porque não é de Deus.
É ou não é, irmão? Com certeza. A mensagem que você tem para ele, irmão, para essas pessoas que estão sendo massacradas dentro de, não só do testemunho de Jeová, como adventista, como os pentecostais também, de onde nós viemos. Olha, Não aceita acusação, não aceita. humilhação. Há um só no início aqui que a gente deu. Fecha a porta do teu quarto. Há um só, pastor. Há um só caminho. Exatamente. Não é homens. Há um só pastor e um só rebanho, né? Há um só. Então, faça como Jesus disse, fecha a porta do teu quarto e busca Amém. Ele. Amém. É isso aí. Busca Ele. Eu te garanto que a alegria da eternidade vai invadir o seu ser. Amém. E você vai resplandecer. Não é aquela alegria de ganhar na loteria, Não. do nascimento de um filho que é uma dádiva maravilhosa, de um casamento. Não, não é nada disso. É uma alegria que resplandece a tua alma. E esses que te condenaram, esses que não olham para você hoje, eles vão olhar em você e eles vão sentir vergonha, vão sentir medo de você por ver esse resplandecer na tua alma. Amém. Você pode ter certeza disso. E através disso você pode salvar muita gente. Com certeza. Salvar a si mesmo, depois você pode salvar outra pessoa. Abandona a religião, abandona os homens. É isso, meu irmão. Bem entendido, né? Não é que você vai se tornar um salvador, não. É pela fé e pela verdade. Né? Transforma a si mesmo. Glória a Deus. Muitas informações relevantes e que a pessoa está na hora de despertar. A gente está falando isso. A gente está falando isso porque a gente tem conhecimento de muitas pessoas que entram numa crise depressiva, tentando até suicídio. Muito grande. E tantas coisas, né? Então a nossa intenção é ajudar essas pessoas que estão se sentindo humilhadas, que estão se sentindo subjugadas, que não tem ânimo para mais nada na vida. Não faça isso, não. Tenha bom ânimo e busque em Jesus. Em Jesus. O seu alicerce. E você vai ver que a alegria da eternidade vai invadir o seu ser. Glória a Deus. O maior é o nosso Deus, o Criador. Aquele mesmo que criou o mesmo verbo, só Ele. E que é Deus com letra maiúscula, né? Não é verdade, minúscula, não. É verdade. Ele é a essência do Pai, ele está com o Pai desde o princípio. Né? Com certeza. E tudo se fez por intermédio dele. Amém. Sem ele, nada existiria. Nem eu, nem você, nem nada. Nem ninguém. Nada. Amém. Então, meu amado, não vai atrás da doutrina de homens prepotentes, presunçosos, que têm só um interesse financeiro. Eu não vou nem entrar em detalhes de pedofilia, tem muitas porque coisas aí você tem trás, que, né? Então, aqui ó, a gente está mostrando que eles mesmos falaram aqui, a sentinela. Tem outras coisas, mas a gente não. É bem não vai longa a alongar, história, porque senão vai ficar muito é uma palavra para você se despertar. É para você sair debaixo desse jugo que não é seu, jugo de homens. Que ninguém tem o direito de te julgar e muito menos de te condenar. Jamais. Viu? E busque em Jesus que você vai ter a verdade e a vida. Faz um teste, né, irmão? Faz o teste. Faz um teste, conversa com o mestre dos mestres no seu quarto. Isso, e você vai ver. Eu te garanto que você vai ser uma nova pessoa. Não custa nada, né, irmão? Não está cobrando, ninguém está cobrando. É de graça, pela graça, né, irmão? Pela graça. Pela graça. Faz o teste. Você não vai precisar dar dízimo para ele, não. Isso mesmo. Não vai precisar de nada disso. É você e ele e você vai ver. Amém, glória a Deus. É isso aí, meu varão. Então, se Deus quiser, até semana que vem a gente grava um outro, né, irmão? Se Deus quiser, talvez dê uma sequência sobre isso. Uma palavra, pode ser. Com mais coisas novas, para ajudar vocês aí a não ter medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Como diz lá só crer. Em Deuteronômio, não tenha medo deles, porque não é de Deus. É isso aí. Amém?
Boa noite a todos, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Não esqueça de dar um joinha pra gente aí, ajude a gente. Deus abençoe. A paz do Senhor. Amém.